velho homem, o mundo, o príncipe deste mundo, ele tem colocado a humanidade numa posição de que o homem é o próprio Deus. Então, percebam isso. Aqui fora, as pessoas agem como se Deus não existisse. Ô, irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas a experiência que eu tenho tido nesses últimos anos, eu e minha família, de tratar com pessoas que simplesmente desprezam a existência de Deus. Aí, às vezes, a gente está cercado dessas pessoas. E muitas das vezes nós não fazemos a diferença. E nesses últimos dias não podemos mais, como o irmão compartilhou aqui, como o Espírito Santo de Deus tem compartilhado, nos deixar levar pelas circunstâncias. Não nos deixar ver a transformação que Deus tem feito em cada um de nós. Porque Deus tem nos transformado. Senão os irmãos não estariam aqui. Olha, irmãos, as circunstâncias não vêm assim para nós, cristãos, crentes no Senhor Jesus, ela não vem assim muitas vezes de fora para dentro, não. Ela vem de dentro para fora. Para provar quem é você. Quem sou eu? Vocês já prestaram atenção qual foi o tema dessa semana? Que foi tratado? Durante todos esses meses que temos relido, né, novamente, no caso, relida novamente, o livro de Efésios, a carta aos Efésios. Os irmãos que são mais antigos aqui do que eu, sabem quantas vezes o Senhor nos tem dado esse privilégio de estudar sobre essas epístolas. E todas as vezes que o Senhor nos traz de volta para ela é porque Ele tem o seu propósito a cumprir. Ele quer nos transformar. Ele quer nos renovar. Então, essa noite, o tema é... Qual é o tema? Qual é o tema? Novo homem. Certo. O que é o novo homem? Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por essa graça, Senhor. Pela tua graça que nos alcançou. Nos alcançou e nos reuniu, Senhor, contigo mesmo. Colocando um do lado do outro, como juntas e medulas, para que juntos possamos, Senhor, estar ligados em Ti, que é o cabeça. Por isso, Senhor, obrigado por esse privilégio, desse dia que passou. O Senhor nos guardou, meu Pai, nos livrou de todas as armadilhas, das artimanhas, da astúcia com que o homem nos induz ao erro. O Senhor nos livrou de todo o vento de doutrina e o Senhor nos trouxe para cá. Senhor, nós queremos tirar o maior proveito possível desse momento, Pai, porque não sabemos quando teremos outro, não sabemos de nada, somos tão limitados. Por isso, Senhor, venha falar conosco, venha nos habilitar, Senhor, porque nós, por nós mesmos, não sabemos nada. Mas nós dependemos totalmente do Senhor, por isso o Senhor nos deu essa condição de nos tirar da esfera do mundo e nos trazer para o teu reino, para esta graça. Ó Deus bendito, ajuda-nos a entender mais da tua vontade. Deus, que eu te peço, Senhor, fala no meu coração, fala no coração dos irmãos. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, não vamos perder tempo, né? Porque tempo perdido faz parte da vida de todos nós. Então, aqui nós vamos aproveitar o máximo de tempo possível. Vocês já prestaram atenção que as reuniões, que no momento está sendo eu, mas não é eu. A reunião começa pelo Espírito. E cada um irmão aqui que estiver aqui, que o Espírito tocar, ele vai vir e vai falar. E tem começado com a própria palavra. Porque tudo começa pela palavra. E também termina, porque se cumpre pela palavra. Não é verdade? Então,
O tema é o novo homem. Que assunto, hein, irmãos? Que assunto. Tão atual, tão real para nós, pelas circunstâncias que estamos vivendo. Porque muitos não conseguem mais se identificar no meio da cristandade. Eu não estou falando do mundo, não. Porque essa carta foi escrita para a igreja. Aliás, todas elas. Então, eu não estou falando do mundo. Eu estou falando da igreja. Podemos começar dizendo assim. O Novo Testamento, das 13 epístolas que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever, 4 delas, elas são fundamentais. E as demais se completam com elas e nelas. Então, por exemplo, o livro de Romanos. O livro de Romanos fala do que, irmãos? O tema principal do livro de Romanos: o poder do Evangelho. Paulo fala do poder do Evangelho, do poder transformador que a palavra de Deus tem para nós, os que creem no seu nome. Temos a epístola aos Colossenses. Olha só. Colossenses e Efésios são epístolas consideradas epístolas gêmeas, porque elas são muito idênticas, muito parecidas, pouquíssimas particularidades. O tema principal de Colossenses, o tema-chave de Colossenses, é a glória de Cristo. É a glória de Cristo. Irmãos, muitos irmãos que estudam a Bíblia no nosso meio, no meio da cristandade, eles citam a Epístola aos Colossenses, um capítulo e os versículos que mais tenta expressar a glória de Cristo. Tenta, porque nada nessa terra vai poder expressar a glória de Cristo, vinda do homem. Mas é colocado aqui em Colossenses, por exemplo, capítulo 1, do versículo 13 ao 23, algo tremendo sobre a pessoa de Cristo, né? Da glória de Cristo. Ele começa assim no versículo 13. Colossenses 1, versículo 13. E nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Presta atenção, que ele não fala assim, me libertou. Presta atenção, porque a epístola aos Colossenses, igual aos Efésios, ela fala sempre da coletividade, do homem corporativo, da igreja. No caso aqui, Colossenses, ele vai expressar a glória de Cristo. Então, ele começa falando isso. No 14, ele diz assim, no qual... Olha só, onde que a gente vê isso lá em Efésios? No capítulo 1, né? do 3 em diante, acho que é no 3, no 4, no 5 ou no 6, ele fala assim, de Efésios, mas de Colossenses ele diz no 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele também fala isso em Efésios. Aí ele começa dizendo agora, irmão, a expressão da glória do cabeça, da glória de Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele, olha só, lê todos. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Para em todas as coisas terá primazia. Irmãos, primazia, vírgula. Primazia. Será que em toda parte do corpo o Senhor está tendo uma primazia? Na verdade, ele tem, porque ele vê a igreja como algo celestial. Por isso ele nos colocou nas regiões celestiais, assentado. Ele tem. Mas é aqui, na sua expressão aqui, nós. Sabe que tem tido a primazia em todo o meu ser? É necessário que ele tenha.
É preciso que ele tenha. Por isso ele nos colocou aqui, nessa esfera. Senhor Jesus. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aí Efésios de novo aqui. E a vós outros também que, olha só, falando de vós outros, que eram esses outros irmãos? Eu e vocês, que outrora eres estranhos e inimigo no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos, nós, perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha aí Efésios de novo. Vocês entendem, irmãos? Que maravilhosa expressão da glória de Cristo. Muito interessante. Por isso é que ele diz à igreja, e aí os irmãos podem acompanhar. Ele vai dizer assim, Efésios capítulo 4, né? 17 ao 24. Ele vai dizer: isto, portanto, digo e no Senhor testifico. O quê? Que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Irmãos, pare bem aqui. Ele está escrevendo para quem? Quem é que tem o entendimento obscurecido? Quem anda nos seus próprios pensamentos, na vaidade dos seus próprios pensamentos? E quem anda alheio à vida de Deus, ou seja, totalmente, para não significa nada. Não tem relevância nenhuma. É irrelevante Deus para mim. Quem anda assim? É a igreja? É a cristandade? Não, irmãos. É o mundo. É as pessoas do mundo. É o velho homem. Ele anda assim. Agora, essa carta está sendo escrita para quem? Para a igreja. Obrigado. Para a igreja. E aí essa carta era uma carta circular. Paulo escreveu, estava em prisão, lógico. Paralelamente ele escreveu também Colossenses, né? Aí ele pediu para que fosse distribuída e lida, não somente para a igreja dos Efésios, mas para todas as demais. Sabe por quê, irmãos? Porque de alguma forma o mundo, a concupiscência dos olhos e da carne não havia saído daqueles que haviam se convertido. Então, o mundo, naquele período, invadiu a igreja. Então foi necessário escrever para nos mostrar quem somos agora como igreja e quem nós éramos. Mas e agora que sabemos o que somos, como nos comportamos nessa presente era? Trocadilho, né? Aí ele continua. Obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Verso 18 aí, né? Pela dureza do seu coração. Olha só, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Agora, irmãos, por que nós sabemos que essa carta é para nós, a igreja? Olha como é que ele vai dizer, uma conjunção bem aqui. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Oh, aleluia! Porque não foi assim que aprendemos a Cristo, irmãos. Oh, Deus bendito. Se é que de fato
o tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. Que verdade é essa? No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Ah, meu Deus do Senhor Jesus. Como nós somos enganados. Vocês percebem que ele escreve, né? No capítulo 3, que ele diz que para que nós não sejamos mais como meninos inconstantes, levá-lo ao derredor por todo o vento de doutrina, por homem que pela astúcia nos induzem a um erro. Então tá. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Senhor Jesus. Que tema, hein, irmãos? Como nós vimos, Romanos fala da glória do Evangelho. Colossenses fala da glória de Cristo. Efésios vai falar da glória da igreja. Efésios tem nos falado da glória da igreja, do poder que nos foi dado de graça, do privilégio que o Senhor nos concedeu antes da fundação do mundo, de sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Do privilégio de Ele nos mostrar o caminho da verdade, da luz, do Espírito, do amor, ou seja, Cristo mesmo. Essa é a carta aos Efésios. Se Colossenses fala da glória de Cristo, Efésios fala da glória do corpo. Colossenses fala da glória do cabeça, Efésios fala da glória da igreja, do corpo. Então, irmãos, essas epístolas elas são tremendas, porque Efésios e Colossenses, Paulo vai dizer que é um mistério, né? É um mistério. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo. Olha só, irmãos, Senhor Jesus. Por isso são chamadas epístolas gêmeas, né? Ainda temos a quarta, então, que é Hebreus. Epístolas Hebreus, irmãos, o tema principal é a glória da nossa carreira cristã. A glória da nossa jornada cristã. Interessante, né? Então, temos nessas 4 epístolas, nós temos a visão do eterno propósito de Deus, temos a visão de Cristo e a igreja, temos a riqueza do Evangelho e o caminho da jornada cristã. Tudo isso ele fez para nos tornar um novo homem. Mostrou tudo, ele nos deu todas as coisas, irmãos. Senhor Jesus. O novo homem. O que dizer, né? Mas o Senhor diz assim: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Revesti-vos. Está lá em Romanos 13, 14. Romanos capítulo 13, versículo 14. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Graças a Deus, a obra de Cristo na cruz não foi apenas objetiva. Ela foi mais além, também foi subjetiva. Porque por causa daquela obra, ele criou em si mesmo um novo homem. O Senhor Jesus é um novo homem de uma nova criação, porque ele veio do próprio Deus, ele era Deus, se fez carne, gerado pelo Espírito Santo. É um homem diferente. Né? Vocês vão entender.
Ele é o novo homem. E por isso que nele nós também somos um novo homem. Senhor Jesus. Desse novo homem, irmãos, é desse novo homem que eu e você podemos nos revestir. Agora, esse deve ser o meu e o seu testemunho, né? Testemunho que o Senhor usou vasos tão pequenos como eu e vocês, para que nos encher, vasos tão pequenos, para nos encher das suas riquezas insondáveis. Irmão, saiba disso. Assim, a gente não pode dizer assim, eu tenho que me orgulhar. Não, a gente tem que me alegrar. Eu preciso estar alegre. Nós cantamos hinos aí que tremendos. Nós temos que estar alegres, deixar o Senhor como o rio da água da vida nos lavar. Tirar o rio da morte, né? De águas de morte, e nos gerar água de vida. Cantamos um hino que não importa a circunstância. Eu preciso louvar ao Senhor. Eu preciso me render ao Senhor. Não basta só eu andar com o Senhor. Porque assim eram os discípulos. Eles andaram com o Senhor, mas e depois? Quando eles não conseguiam mais ver o Senhor, o que aconteceu? Né? Senhor Jesus. E nós temos todo esse privilégio que Ele nos deu. Ele nos concedeu essa graça. Ele nos enviou Ele mesmo como o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, para nos consolar e nos revestir, nos guiar e nos transformar, para fazermos a sua vontade. Só o Espírito Santo pode conceder esse privilégio, irmãos, de entendermos qual é a vontade do Senhor para nós individualmente e para a igreja coletivamente. Porque aqui em Efésios, assim como Colossenses também fala, algumas partes, fala do homem, sim, mas do homem corporativo, do homem coletivo. Fala da igreja, do corpo. Agora, se eu não tiver revestido dessa natureza divina, sim, eu individualmente, como que eu poderei influenciar, estar junto, ligado ao corpo? Se eu não tiver, alguma coisa vai acontecer. Eu tenho plantado várias plantas lá na chácara lá, né? E se a gente perceber, se a gente aduba mais um e menos outro, a gente percebe como uma fica mirrada, a outra, né, prospera, a gente não sabe. Vocês entendem? Por isso aqui, o crescimento, nós precisamos buscar, de forma individual, lógico. Mas nós precisamos nos esforçar, irmãos, para estarmos ligados no corpo. Porque no corpo, estando ligado no corpo, quem é o nosso sustentáculo? É Cristo, é o cabeça. Se nós estivermos no corpo, eu não andarei por mim mesmo. Por isso a igreja, ela não anda por si só. Ela tem um cabeça que vai guiando, vai mostrando o que tem que ser feito, vai direcionando as palavras que têm que ser ditas, vai revelando a minha e a sua necessidade. Senhor Jesus. Eu vou perguntar aqui rapidinho para os irmãos. Quanto tempo dura, para as irmãs, né, principalmente, dura para se escrever um poema? Quanto tempo dura para se escrever uma carta de amor, sei lá, algo assim, de que possa expressar um sentimento tão profundo, mas tão real, tão genuíno, tão verdadeiro, que possa, daquela escritura, se transformar em uma realidade de vida? Quanto tempo? Será que é de um dia para o outro? De uma noite para o dia? Sabe quem teve essa experiência, irmãos? O irmão Watmani, no início da sua carreira. Quem já leu a história do irmão Watmani sabe disso. Ele tinha uma irmã que era sua tutora. Não é isso, irmã? E ele chegou todo empolgado. Escrevi esse poema e tal. A irmã olhou assim, rasgou e jogou no lixo. Aí ele ficou assustado. Também sabe como é que esses chineses são, né? Eles são tão muito disciplinados, né? Ele ficou triste. Mas aí ela viu e perguntou para ele assim, olha, você entendeu o que eu quis dizer? Aí ele foi entender. Ele falou, irmã, eu ainda estou muito novo, preciso aprender mais. A experiência, só a experiência, só o tempo. Sabe o que foi que Deus fez comigo, com você, com a sua igreja? Ele arquitetou muito antes do mundo existir.
Ele começou a te copiar, ele começou a escrever sobre você e sobre mim na pessoa do seu próprio Filho, irmãos. Ele expressou em Cristo um amor tão genuíno, um verdadeiro poema, uma feitura dele, que ele criou obras para que nós andássemos nela. Efésios 2:10. O irmão pode colocar aí Efésios 2:10. Vocês entendem isso? O que é esse poema? O que é essa feitura? Vamos ler todos aí? Leiam, quem achou aí? Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Boas obras, as quais Deus, de antemão, falou para que andasse. De antemão, antes de tudo existir. Oh, irmãos, que primazia, né? Digamos que privilégio. O que é esse poema? O que é essa feitura? É exatamente o novo homem. É exatamente a expressão do novo homem. É esse poema, é essa feitura de Efésios 2:10. Que maravilha! Ó Senhor Jesus. Agora preste atenção. A Epístola aos Romanos, no capítulo 6, ele faz um resumo. E é tão profundo o capítulo 6 de Romanos que ele vai dizer exatamente, com todas as características, quem é o quê? O velho homem. Irmãos, como eu posso saber se eu sou um novo homem, se eu não conhecer o velho homem? E aí, muitas das vezes, isso é encoberto. O velho homem, ele é encoberto e se cria uma imagem paralela para que isso não desagrade o velho homem e ele continue achando que ele é um novo homem. Palavras de sabedoria humana. Eu não posso falar isso porque eu vou ofender fulano, ofender ciclano. Sim, mas a verdade, ela é a espada de dois gumes. A verdade, ela é viva, ela precisa cortar e penetrar e dividir juntas e medulas, e ela precisa ser apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu não estou nem aí. Se a palavra da verdade vai doer em fulano, ele vai se levantar e vai embora. É Deus que trabalha nele. Mas ele precisa conhecer quem ele é, se ele está ainda no velho homem ou se ele é o novo homem. Porque o novo homem, ele vive em novidade de vida. Ele anda em novidade de vida. Senhor Jesus. Então, Romanos 6 a gente não vai ler, mas ele vai falar, irmãos, exatamente dessas características do velho homem. De uma forma assim, bem descritiva mesmo. Ele vai falar exatamente desse homem, velho homem que outrora éramos, que foi morto, foi sepultado e ressuscitou em Cristo Jesus. Ele também vai falar, vai explicar. Ele diz assim, num determinado momento, diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com ele o quê? O nosso velho homem. Foi crucificado com ele, com Cristo, o meu e o seu velho homem, velha natureza. Ou seja, o homem coletivo, o homem corporativo. Sabe, irmão, aquilo que eu acho por mim mesmo, isso tem que morrer. Se eu estou no corpo, eu não posso chegar aqui igual temos os irmãos Xavier, irmão Bonfim, né, os irmãos mais da frente, Marcelino, chegar aqui, um irmão chegar e dizer assim, eu acho isso e acabou, né? Não pode. Não tem como. O homem, aquilo, e o que parte da individualidade do nosso eu é o velho homem, é velha natureza. Nós somos um novo homem de uma nova criação corporativa. Agora, por que é isso, meu? Porque todos nós nascemos dentro do velho homem. Todos nós nascemos dentro do velho homem. Ninguém nasceu fora do velho homem. Ninguém. Ninguém nasceu. E uma das principais características do velho homem é o quê? É se corromper segundo a concupiscência do engano. Essa é a principal característica do velho homem. Agora, quando o Senhor nos alcançou, que fomos colocados em união com Cristo, então, por estarmos em união com Cristo, pela fé, a graça nos alcançou. A graça
nos envolveu e nos transportou de uma esfera de uma velha natureza para uma nova natureza, uma nova criação mesmo. É tudo novo, não tem nada, não pode ter nada daquilo que era velho. Uma nova esfera, a esfera coletiva. A igreja é essa esfera coletiva. O corpo de Cristo é essa esfera coletiva, cujo cabeça é Cristo mesmo. Irmão, quem é o cabeça do velho homem? Hã? Vocês já ouviram falar nisso? Quem é o cabeça do velho homem? Vou dar uma dica. O cabeça do velho homem não é nada daquilo que vocês estão imaginando que seja. É simples, já foi dito aqui. Cabeça do velho homem é Adão. Adão é o cabeça do velho homem, porque ele é o primeiro homem. E ele morreu, irmãos. Velha natureza de morte. Velha natureza. Então tá bom, para aliviar os irmãos, quem é o cabeça do novo homem? Cristo. Porque em Adão tudo morre. Mas em Cristo tudo é vida. Em Cristo nós somos vivificados. Perfeito? Paulo usa Romanos 5 para explicar isso. E 1 Coríntios 15. Ele faz esse contraste maravilhoso do velho homem com o novo homem. Do primeiro Adão e do último. Você entende? Eu não vou falar. Então veja bem. Nós somos uma nova raça, irmãos. A igreja, aqueles que se convertem. Nós somos diferentes de tudo. Porque, irmãos, por que o mundo diz que a palavra de Deus é loucura para os que se perdem? Mas para nós que somos crentes, né? É o poder de Deus. Porque nós somos diferentes, nós precisamos fazer essa diferença. Mas eu preciso saber quem eu sou. Se eu sou um novo homem, ou se eu ainda continuo sendo o velho homem. Ou se eu estou apenas me escondendo no novo homem. Mas ainda não fui transformado. Minha natureza ainda não foi regenerada, digamos assim. E o que é o velho homem? Paulo mostra que o velho homem é a carne, né? Ele diz que o velho homem é a carne. E o que é a carne? É a nossa natureza humana caída. Essa é a carne. É o velho homem em si, né? Agora, irmãos, nós nascemos pela fé em Cristo Jesus. Por isso eu e você, se alegre. Vocês são um novo homem, de uma nova criação. Porque, irmãos, Deus soprou o fôlego de vida em nós. E assim como Ele fez no princípio, Ele soprou o fôlego de vida em Adão, para que Adão se tornasse um ser humano, com um espírito humano. Mas nele ainda havia a necessidade de ser preenchido pelo Espírito de Deus. Só que isso não aconteceu. Porque isso iria acontecer se ele comesse da árvore da vida. E não aconteceu. Por isso que o Senhor enviou o seu próprio Filho. Por isso que Ele enviou o Senhor Jesus. Para que eu e você hoje tivéssemos essa graça, esse privilégio de ter a vida eterna dentro de cada um de nós. Amém? Vocês creem nisso? Por isso essas circunstâncias que nos cercam todo momento, segundo antes de a gente sair de nossa casa, ou mesmo de todo o dia de hoje, te cercando, te impedindo, fazendo de tudo para que você não viesse para as reuniões ou estivesse integrado a esse corpo, ligado em juntas e medulas, recebendo a seiva da vida, enxertados nessa nova criação, no novo homem. Irmãos, nós precisamos ser esse novo homem em qualquer lugar que estejamos nesse mundo. Nós precisamos ser a expressão de Deus. A alegria da salvação te alcançou a mim, Senhor Jesus. Porque Ele está em todo lugar, porque Deus é Espírito. De João, Evangelho de João 4:24, não é isso? Que Deus é Espírito. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Senhor Jesus, não precisamos ficar constrangidos. O novo homem, ele vai andar em novidade de vida. O novo homem não deve andar na vaidade de seus próprios pensamentos. Eu não posso andar na vaidade dos meus próprios pensamentos. Não basta, irmão, só o meu coração arder quando eu ouço a palavra de Deus, ou quando eu ouço o irmão Xavier falando da verdade para mim, o Bonfim,
as irmãs falando da verdade para mim. Não basta alguém chegar para mim e falar dessa verdade e meu coração arder. Não basta. Porque se bastasse, eu teria visto o Senhor. E toda vez que alguém vê o Senhor, de imediato ele é transformado. Porque a primeira coisa que acontece é ele cair aos pés e se render aos pés do Senhor. Diz: Senhor, eis-me aqui. Quem sou eu? Quem eu era? Quem era Paulo? Então não basta só ficar caminhando no caminho do Senhor, só ouvindo falar. Meu coração vai estar ardendo sempre. É mesmo, não sei o que, mas depois eu estou ali, levando para lá e para cá por qualquer vento de doutrina, sendo enganado pela astúcia dos homens. Eu preciso ver o Senhor. Não foi assim que aconteceu lá em Lucas, com aqueles dois no caminho de Emaús? Quando foi que eles viram o Senhor ressurreto em glória? Eles não viram, irmãos. Quando eles quiseram ver, o Senhor já tinha desaparecido. Não deixe o Senhor desaparecer, irmãos. Ele tem que estar presente o tempo todo. E nós, aos seus pés. Eu preciso me lembrar disso. Eu preciso estar aos pés do Senhor. Não basta só estar do lado ou andando. Porque tem momento que eu vou olhar para o lado e agora? Os discípulos aconteceu isso. Mas depois eles vieram entender. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e também são vida. São realidade. É necessário. Senhor Jesus. Deus é a verdade e a realidade na igreja. Sem essa verdade, sem essa realidade, o que acontece? Sem a realidade da graça dentro da igreja, o que vai sobrar dentro da igreja? Só vaidade. Só vaidade. A cristandade hoje, irmãos, está mais cheia de vaidade do que da verdade. E não vem dizer que eu estou criticando, irmão, não. Eu estou falando da cristandade, eu estou falando de nós mesmos. Do corpo de Cristo. Está mais cheio de vaidade do que da realidade. Da verdade, da graça. Porque o que acontece? Todas as vezes que faltar a verdade, faltar a graça do Senhor, vai sobrar a vaidade das obras dos homens. Sim, vai sobrar. E vocês vão ver que a obra feita pelo homem, ela é obras mortas. Não prospera. O homem que não tem a graça de Deus não entende as coisas de Deus. É por isso que eu preciso dessa graça, para entender as coisas de Deus. Ele vive na ignorância dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, na vaidade. Ele fica alheio à verdade, alheio à vida de Deus. Mas a ira de Deus, irmãos, presta atenção em Romanos capítulo 1. A ira de Deus, do versículo 18 em diante. Mas a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles mesmos, entre os homens, porque Deus lhes manifestou. Sabe o que foi que Deus manifestou entre os homens? Daqueles que desprezam Ele? Irmãos, é terrível. Tudo isso que eu e os irmãos já sabemos. Aquilo que os vizinhos que não têm Deus cometem, praticam. Vocês sabem quantas mulheres já foram mortas, só que já foi divulgado no meio, aqui, só no DF. Vocês sabem disso? Eu passei minha vida toda lidando com a criminalidade, a gente sabia de muitos crimes de mulheres, mas não como agora estão sendo divulgados, porque agora existe uma lei específica. Vocês sabem quantos lares são destruídos e a gente não está nem aí? Até porque a gente também não toma certo conhecimento. Estou falando nós, como igreja e luz, para influenciar as trevas. Mas eu quero saber, é no nosso meio. Eu tenho informações privilegiadas, digo privilegiada pelo meio que eu, de ser policial, essas coisas todas, no meio nosso da cristandade, irmãos, tanto de famílias, de mulheres que são mortas, são maltratadas diariamente, e a pessoa diz que é um novo homem. Vocês entendem isso? Isso acontece com o mundo. Que mundo, irmão? Essa carta foi feita para a igreja.
Ah, é? Então tá bom, vamos continuar lendo aqui. Romanos vai nos dizer que o homem vive como se Deus não existisse. Ele começa dizendo que a ira de Deus vai se manifestar. E ela tem se manifestado entre os homens. No versículo 20 do capítulo 1 vai dizer assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem pelo que, irmãos? Desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E o homem diz: Deus não existe. O homem é o centro. O homem pode todas as coisas. Ele cria, ele transforma. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se... O homem diz isso. São leis que eles criam. Mas não sabe que isso foi baseado nas escrituras sagradas. Mas ele trouxe para ele mesmo. Ele tirou do teocentrismo e trouxe para o antropocentrismo. Tirou de Deus e colocou no homem. Ele começou a adorar a criatura ao invés do Criador. Então tá, vamos continuar lendo aqui. Então tais homens são, por isso, indesculpáveis. Todos são indesculpáveis. Homem, velho homem. Velho homem. Natureza caída. Adâmica. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Irmãos, quantos de vocês já tiveram o privilégio de pregar para as pessoas, irmãos? Vocês tiveram esse privilégio. E as pessoas, né, irmão Xavier, não muda. Ela não quer nem saber. Ela até diz assim, tudo bem. Olha, eu vou falar uma coisa para os irmãos. O inimigo está usando essa parte bem aqui para impedir a igreja de pregar o evangelho da graça, que vai nos levar para o reino celestial. Por causa de estarem dessas leis modernas anti-Cristo, anti-Deus, essa semana saíram várias reportagens aí, tentaram segurar algumas não, porque ainda existe uma certa restrição, mas de pessoas condenando irmãos do nosso meio, porque abordaram várias vezes ela, pedindo para orar e essas coisas mais. E essa pessoa, ela foi tão assim, incisiva em declarar em público, no caso na imprensa, dizendo assim, olha, até que pedi oração, aceitei a primeira vez, mas depois 2, 3, e o detalhe, queriam que eu comprasse certos livros, fizesse aquilo e tal, não sei o quê, ela usou tudo contra Deus. Isso é insensibilidade às coisas de Deus. É raciocínios nulos. É obscurecimento do coração. É insensatez. Versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Agora preste atenção aqui, irmãos. Por isso Deus. Irmão, essa parte aqui, ela é bem... Preste atenção. Por isso Deus entregou tais homens. Vamos ler todos. Que aí fica até... Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Mas por causa disso, por causa de toda essa dissolução, veja, tudo isso é dissolução, né? Os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato com homens e deixando natural com a mulher, e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade,
cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Conclusão. Para a gente concluir esse tema, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Que mais, irmãos? Eu e os irmãos temos para falar diante dessas coisas. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Ou seja, o próprio Cristo que se apresentou para você e para mim e nos reuniu no seu corpo. Que todo dia Ele nos acorda, nos chama, fala conosco. Então precisamos deixar que Cristo mesmo nos governe. Eu preciso deixar. Amém? Aprender Cristo é assumir o próprio Cristo como nossa personalidade, pois Ele é o novo homem de uma nova criação. Só em Cristo. Irmão, não podemos dar espaço para a injustiça e a impureza. Não posso. Precisamos ser preenchidos com Cristo, que é a verdade, é a realidade do universo. Não existe outra verdade ou uma verdade maior no universo de que Deus é real. Que Cristo é o Filho de Deus. Que Ele hoje está à destra do Pai, mas também é Espírito. Está dentro de cada um de nós, nos governando, nos conduzindo. Por isso, irmãos, necessitamos nos despir ou nos despojar desse velho homem. Precisamos. Abandonando a velha maneira de viver, de pensar, de agir, de falar. Ó Senhor Jesus. Não deixar mais ser influenciada pelo engano. Então vamos continuar assumindo Cristo como nossa realidade. Não podemos nos esconder. Se o meu evangelho estiver encoberto, são para os que se perdem que ele está encoberto. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz da glória do evangelho, o qual é a face de Cristo. E nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus como Senhor e a nós como servo. E a nós como servo. Senhor, está em 2 Coríntios. Então, vou concluir dizendo o seguinte: pois no fluir da graça de Deus, a justiça, a verdade, a santidade e a amor. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Mas no capítulo 6, versículo 4 de Romanos diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Irmãos, essa é a mensagem. Jesus é o nosso Senhor. Amém? Posso orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família, orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família. Acende a vitória.